Estamos aqui em mais um RJ Mais Negócios e dessa vez será RJ Mais Segurança Jurídica. Nós estamos aqui com Técio Lise Silva, um grande advogado, querido amigo e membro do Conselho Superior aqui da Associação Comercial do Rio de Janeiro há um bom tempo, né, Técio? Com muita honra. Que legal. E com Cristóvão Marques, também advogado. Muito bem-vindo, Cristóvão. E obrigado. Vamos bater um papo aqui descontraído sobre essa questão, se dá para ser descontraído em parte jurídica, né? Mas a ideia é que seja isso, que a gente consiga bater um papo e trazendo ali um pouco de esclarecimento para o nosso ouvinte sobre todas essas questões jurídicas, como é que funciona, porque nós tivemos um podcast que nós conversamos com o ex-ministro de Minas e Energia e ele estava falando, olha, investimentos em energia são investimentos de 10, 20, 30 anos para você recuperar aquele investimento. Como é que a gente promove um investimento desse tamanho sem segurança jurídica, quando a regra do jogo pode mudar daqui a pouco? Então, Técio, seus comentários iniciais. Enfim, eu sou um rábula diplomado. Quer dizer, a minha experiência, que é longa no judiciário, eu tenho 60 anos de militância na justiça brasileira. Vivi períodos dificílimos, não só para a advocacia, mas para a cidadania, que foi o período da ditadura, que foram 20 anos em que as garantias constitucionais não eram respeitadas. E eu advoguei no Tribunal Militar, com a legislação de segurança nacional. Foram momentos muito difíceis. Então, eu tenho uma visão crítica do Poder Judiciário que talvez frustre os nossos ouvintes, né? Porque, na verdade, a justiça, que agora se atribui à pandemia, não está funcionando, né? Não é possível a Suprema Corte do país julgar um caso, né, que leva um mês para ser julgado. Quer dizer, os juízes vão depositando, e a expressão é depositando os seus votos, e ao fim de X dias, 10 dias, 15 dias, então abre-se e recolhem-se os votos depositados para ver qual foi o resultado. Sim, mas e o advogado não sustenta, não tem a defesa, a representação da parte, da cidadania, da empresa? Não. Ele, se quiser, ele grava um pendrive e manda para o Supremo Tribunal Federal, que aí os ministros em casa ouvirão, se quiserem. O que é quase um deboche, é quase uma pilhéria, né? Imaginar que eu vou mandar um CD gravado, ou uma fita cassete, que não se usa mais, ou um pendrive para ser moderno, e imaginar que os ministros da corte vão ficar em casa ouvindo as minhas palavras. A minha e de outras dezenas de pessoas, de advogados das partes dos processos são julgados. Então isso é inadmissível. Então começar por aí. Vamos começar por cima. Está tudo errado. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal funcione dessa maneira. Não, mas a pandemia e tal. Até a Covid-19, os ministros e a vida inteira recebiam os advogados. Por quê? Porque os advogados, segundo, não é favor nenhum, porque está na Constituição do Brasil, a Constituição de 88, que se intitula a Constituição Cidadã, diz lá, com todas as letras, que o advogado é fundamental, é indispensável a existência da justiça. Ou seja, sem advogado não há justiça, porque ele representa, né, no tripé da representação do Ministério Público, da parte envolvida, do cidadão ou da empresa, e o juiz. Quer dizer, sem um desses elementos não há justiça. Então o advogado, ele é elemento fundamental, está na Constituição. Sem o advogado não há justiça. Sem a representação ou do advogado, ou do defensor, ou de alguém que represente a parte. Pois bem, como é que está hoje? Os juízes não recebem os advogados. Não, a pandemia, tal, então tem que estar de máscara. Só que a pandemia já acabou, né? E você não consegue, na primeira instância do Rio de Janeiro, por exemplo, com muita dificuldade, falar com o juiz titular.
de primeira instância, que entrou ontem na justiça, tem 5, 6, 7 anos, ou 2 anos, ou que seja, ou poucos anos, porque começa no interior, que está na capital, tem ali 7, 8, 9 anos de experiência. Não consegue, tem que falar com o assessor, com o serventuário da justiça, que vai depois levar para o juiz o seu pleito ou a sua dúvida. Isso é inaceitável, isso não é justiça. O buraco é bem mais embaixo, então? Isso é uma farsa. Então, para a gente falar em segurança jurídica, eu lamento muito começar dizendo isso. Segurança jurídica, você tem que passar, não é, um pente fino no judiciário, no cotidiano da justiça. É preciso que se conscientize, né, que a justiça tome tenência, de que a justiça depende do advogado, depende do representante da parte, do representante do Ministério Público, enfim, e que o cidadão e que a empresa, o representante da parte, é uma pessoa fundamental que justifique a existência do próprio Poder Judiciário, né? Então, qual é a dificuldade hoje? A segurança jurídica é fundamental. Sem segurança jurídica, você não vai a lugar nenhum, né? Tudo desaba, tudo fica frouxo, tudo fica como uma geleia, uma gelatina, porque o cidadão ou as empresas não têm segurança sobre o que vai acontecer, né? Então, isso é a premissa. E é assim? Não, infelizmente, o Poder Judiciário, um pouco com base a Covid e tal, criou uma aura, uma capa de proteção, de autodefesa, que ele é absolutamente contrário aos interesses da cidadania, do cidadão, das empresas, das pessoas. Amanhã é sexta-feira, né? Então, sextou para a justiça, porque é ponto facultativo. A justiça não funciona amanhã. Mas por quê? Não, porque é véspera de carnaval. Mas não é carnaval, é véspera. Não, mas não pode funcionar. Então estão todos liberados. E assim tem sido. Essa maneira de lidar com as questões e tal. Então, hoje, contar com o Poder Judiciário, lamento muito dizer isso. Digo isso com o coração sangrando, porque eu vivo desse cotidiano há exatos 60 anos. 60 anos. Eu não tenho função pública, eu não tenho emprego, eu não tenho nada. Eu vivo do meu escritório de advocacia. Eu trabalho na infantaria da advocacia. Então digo isso com muita tristeza, porque vivi muitos tempos e muitas fases do Poder Judiciário. E digo que hoje nós estamos na pior fase. Ou seja, precisar, né, da segurança que a justiça deve dar ao cidadão é quase lotérico. É quase lotérico. Então, enfim, eu fico muito, muito triste com isso, mas eu acho que é preciso conscientizar o cidadão e os juízes. Tomara que os juízes ouçam o que eu estou dizendo, porque falar com o juiz é mais fácil falar com Deus, né? Porque simplesmente você manda não, só atende por e-mail e tal. Aí você manda um e-mail, aí vem um servidor, não, mas o que é? Não, então você fala comigo. Meu Deus, eu quero falar com o juiz, eu quero falar pessoalmente, eu quero dizer a ele, eu represento a parte que está, né, para quem a justiça, que é o objetivo da justiça, só existe em função do interesse das partes. Isso aqui não é uma coisa celestial, não, aquilo é humano, real. Então o juiz tem que lidar com as partes, porque ele está lá para... Esse é o trabalho dele. Ô Técio, você está falando uma coisa muito interessante. Eu acho que o nosso objetivo é criar um desenvolvimento, acelerar o desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro e do Brasil através do Rio de Janeiro. Se nós não rasgarmos esse véu e aqui tratarmos, não tem ninguém falando aqui de forma destrutiva, muito pelo contrário, identificando problemas, para que a gente consiga, em canais como esse, fazer esse tipo de conversa e construir um cenário diferente. O momento da Covid foi o momento mudou. E na empresa, Técio, acontece muito assim. Eu estou ligando aqui, você sabe, eu não sou do segmento jurídico,
morro de medo de tudo que envolve esse jurídico, não por fazer nada errado, mas vai que... Então, na empresa, a primeira coisa que acontece quando algum determinado problema existe é a sustentação oral. O funcionário, o seu colaborador, o outro diretor, chega e fala, não foi assim, foi assado, e pá. Aí você fala, então, ok, eu te entendi, me traga um relatório. Aí vem a parte escrita para sustentar um ou outro, ou o verbal sustentou, ou a parte escrita está... Sem. Imagina, aconteceu um problema, um cliente ligou reclamando que não era azul, era verde. Aí você manda um relatório. Você fala, cara, o cliente tem razão, ele não está errado, eu não quero saber de relatório. Deixa ele vir falando, não, olha, ela falou para mim que era verde, explicou assim, assada, pá, cadê o e-mail que ela mandou dizendo isso? Aí veio o papel, então precisa da sustentação, né? Cristóvão? Precisa do contacto, não é? Precisa do confronto, do diálogo, do debate. Sim, o semblante, a expressão, tudo isso faz muito sentido, né? Na parte jurídica, principalmente. Eu sou um pouquinho comercial, então eu costumo dizer, não vá vender uma Lamborghini pelo telefone, porque senão ele compra um Onix, leva ele de um lado para o outro da mesma forma, só que um custa 100 mil, o outro custa 3,5 milhões. Então você vai lá, explica, a pessoa se emociona. Eu gostei, eu iria um pouco além, subscrevo tudo que o Técio disse, sofro das mesmas agruras de ir ao judiciário, de encontrar gabinetes vazios em determinadas varas, em determinados gabinetes, enfim, dezenas de computadores que as pessoas agora metade fica em casa, a outra metade vão revezando, fazem o tal do rodízio. Se dermos sorte, pegamos, já nem falo do juiz, mas o assessor que está com esse caso no dia que vamos lá, se dermos azar temos que voltar no dia seguinte ou no outro, porque... Isso eleva o custo também. Não, isso leva o desgaste, não é? E leva como é que explica a um cliente que não consegue uma resposta, que não consegue uma manifestação, que não consegue uma previsão, que não consegue... E ele está perdendo dinheiro até lá. Não, está perdendo dinheiro, está-se angustiando, porventura, está-se desgastando, desgasta a própria relação com o advogado, que não consegue entregar sequer uma previsão, muitas vezes, enfim... Realmente, são tempos estranhos, o Técio viveu outros tempos, mas eu acho, enfim, dentro da limitação de poderes, não é? Da separação de poderes que tem que existir num Estado democrático de direito, há uma grave culpa, chamemos-lhe assim, entre aspas, do poder legislativo, que cria leis de uma ambiguidade tal que permitem que o judiciário acabe podendo transitar num oceano que abarca todas as teses, e voltamos àquela loteria que é lotérico. Devia ser a mesma coisa, eu cair na 20ª vara ou na 21ª, seja de que assunto for, mas não é, hoje em dia não é cair na 3ª ou na 4ª turma, não é. E começando por cima, cair na 1ª turma ou na 2ª turma do Supremo Tribunal Federal não é a mesma coisa. Então, enfim, e a culpa não é só do judiciário, é do legislativo, que não tem a força suficiente, e aí vamos para uma insegurança política, para criar leis que deem menos flexibilidade de interpretação ou de insegurança. Eu não sei se é uma visão nossa, né, Cristóvão, mas o europeu, de uma forma geral, é mais objetivo, mais claro, mais transparente no seu modo de pensar. A gente aqui talvez dê assim uma malemolência, uma variação. Eu não tenho essa presunção, porque apesar de europeu sou português, e se aqui é assim, acho que nós temos uma cota à parte, uma grande culpa. Então não tenho essa presunção, mas sim, na Europa
mais oriental, não é? Mais nórdica, central, acho que realmente as coisas funcionam com um pragmatismo maior, enfim, com a tal segurança que não vem só do judiciário, vem do poder político, do legislativo, que delimita. Onde as leis são construídas e talvez... Para não gerar dúvidas, para não gerar incerteza, para não gerar insegurança. São construídas para precisamente nortear aquilo que cada cidadão pode ou não contar. Um dever de casa que talvez a gente tenha, Técio, é construir uma escola, talvez, para que esse legislador se capacite melhor e também para o cidadão, por sua vez, escolher um legislador que não deveria ser aquele vizinho de porta, simplesmente por ser um vizinho de porta, mas que tem um mínimo de bagagem para que ele consiga ali sentar e criar as regras para o bom viver. Você tem razão. Na verdade, tudo termina na questão da educação política, do desenvolvimento, né, do amadurecimento do povo, e, enfim, dessas questões não serem como na blague, como na piada que se diz que o devedor ameaça, né, o credor com a justiça. Você está me chateando? Vai para a justiça. Não, para a justiça não, vamos resolver entre nós. Para a justiça não, pelo amor de Deus. Então quem tem medo da justiça é o credor. Não é o devedor. O devedor, não, porque aí vai para a justiça. Você entra com a ação. Vai levar 200 anos. Tem réplica, tréplica, quadrúplica e quíntupla. Portugal tem quadrúplica e quíntupla, né? Aqui tem até réplica e tréplica. Você entra com a ação, o juiz o juiz manda a parte contrária para contestação, né? Aí a parte contrária contesta. O juiz não tomou conhecimento do assunto. Aí a parte contesta e aí vai para a réplica, para o autor falar em réplica sobre o que o devedor, a parte contrária, decidiu. E aí, quando volta, aí tem a tréplica, né? Em Portugal, isso quer ter a quadrúplica e a quíntupla. Só depois disso é que o juiz vai examinar do que se trata a querela. Então, é um pouco também, não é, de modernizar um pouco essas relações. Quer dizer, a confiança no Poder Judiciário é fundamental. Agora, tem moda, está na moda a questão da violência doméstica, da violência do racismo, da violência contra as mulheres, está na moda, né? É chique processar as pessoas. Bem, é claro que é um fato gravíssimo, que tem que ser tratado. Só que, como é moda, então a regra é prisão, não dar o mínimo de direitos, de ouvido para resolver o problema, para conciliar. Não é na base né, da base da grosseria, da violência, da repressão. Isso só agudiza as questões, isso só perturba as relações, só atrapalha as relações domésticas, as relações familiares, porque é tudo colocado na querela, na discussão, na prisão, na ameaça. Então, por que é assim? No lado do jornalismo marrom, né, que eu nem ouço mais esse termo, é verdade. Mas o que você está falando é uma coisa muito interessante. Eu tinha um vizinho que apanhava absurdamente da mulher. Um cara maior do que eu, grande pra caramba, e a mulher braba que nem um ouriço. E da última vez desceu e quebrou o jaguar do cara inteiro. E ele querendo ir embora do prédio para parar de apanhar, né? Porque se ele reagisse, piscou o olho. O que foi? Vou para a justiça, vou dizer que você piscou o olho na hora, me ofendeu. Então eu estou aqui fazendo um exagero, mas isso é uma coisa muito importante que acaba acontecendo e vale o que ela diz e está resolvido. Se ela machucou o braço batendo nele, ele vai dizer que se o ombro dele não estivesse ali na direção do braço dela... Pois é, essa ideia da repressão, essa ideia é uma ideia equivocada, porque a ideia, o melhor será a conciliação. Nós temos que resolver os problemas, não criar mais problemas para as partes, para as pessoas, para as famílias. Então, isso tem a ver com a educação cívica, a educação moral, tem a ver. Então, tem a ver, no fundo, o quê? Com a estrutura desse poder, né? Então não adianta a gente imaginar o ideal, o que a gente deve
buscar e esperar se nós não construímos um poder judiciário confiável no sentido de ser parceiro das pessoas e não ser um elemento de criador de conflitos ou de um poder que não resolve as questões. Então, é um pouco da cultura, da nossa cultura. Isso se reflete em todas as instâncias, evidentemente. Então, tem a lei orgânica da magistratura, diz que o juiz tem que morar na comarca onde ele serve. Ou seja, todo município do estado, qualquer estado, no estado do Rio de Janeiro, todos os municípios têm um juiz titular, tem um juiz, que nem sempre, porque ele entrou na magistratura, foi designado para um município que fica a 400, 300, 200 quilômetros da casa dele, ele não mora lá, né? A lei orgânica, a lei exige que mora, ele não mora lá, ele vai terça-feira, fica terça, quarta e quinta, um pouco aquela coisa de Brasília, né? O TTQ, é terça, quarta e quinta. Então, sexta não tem juiz, sábado, domingo, nem segunda, porque ele está na capital, ou está onde ele mora, ou na cidade onde ele morou, onde ele mora, de onde ele veio. Então, a lei orgânica diz, não, o juiz tem que morar lá. Por quê? Porque é importante que a cidade tenha um juiz sábado, domingo, feriado, qualquer momento. E que ele viva as condições daquela determinada cidade para entender aquele cenário também. Um personagem, um cidadão daquela cidade, integrado à comunidade. Não é assim que acontece. Não, mas posso só garantir que recebe lá o subsídio de moradia. Pois é. Então, o que acontece? O que acontece? Há juízes no Brasil que, em função da pandemia, moram no exterior. Aqui mesmo no Rio tem um tribunal, tem um juiz que mora em Miami. Ele não mora na comarca. Eu ouvi isso, achei que era brincadeira. Ele não mora nem no país. E está no home office, fala no computador e tal, participa das sessões ali, pelo videoconferência, etc. Isso é inacessível, isso é inaceitável. Né? Mas as pessoas acabam se acostumando. Então, dizer que tem juízes que moram em Cascais, outro mora em Portugal, enfim, que a pandemia permitiu muito essas questões. Só que a pandemia acabou, mas a prática é como se nós vivêssemos na pandemia, porque a magistratura, né, a justiça está protegida, ainda está de máscara, né? A Covid está sob controle, mas a justiça ainda está mascarada, você não consegue ver o rosto, você não consegue, de maneira geral, ter a justiça como parceira, para lhe dar segurança jurídica. Então, a questão é um pouco mais complicada do que simplesmente imaginar, não é, que o direito, né, que o direito ofereça a segurança, né, jurídica das questões para a cidadania, para as coisas funcionarem adequadamente. Então, é um tema espinhoso. Mais do que espinhoso. É um tema espinhento que espeta, né? E nós, advogados, militantes, né, que temos essa prática do contencioso, porque tem um advogado parecerista, tem um advogado que não vai, não sabe nem onde é o foro, não sabe onde é o fórum, não sabe, porque não frequenta, porque trabalha na consultoria, na elaboração de projetos, enfim, é um trabalho fundamental, mas esse trabalho de infante, esse trabalho de lidar com o poder judiciário, ter que, né, lidar com as questões que desaguam no poder judiciário e que o judiciário deveria resolver, é que é diferente. E como nós aqui, nós dois, eu tenho essa vivência, e o meu companheiro aqui, o Cristóvão, também advogado, embora ele seja mais preparado na questão da consultoria, etc., né? Mas também é infante, também ele lida com esse corpo a corpo do poder judiciário, que é completamente diferente do que o ideal que se tem, não é? No mundo jurídico, da elaboração, dos contratos, das relações que se constroem entre as empresas, etc. Então, estamos falando de duas coisas. Né? Contratos, Técio. A gente bateu um papinho um pouquinho antes, né, Cristóvão, sobre a questão das empresas, né, o dia a dia das empresas. Como é que fica? Como é que você vê esse lado
por exemplo, de uma empresa mais fraca, contratada por uma maior. A gente falava ali das condições. Olha, esse segmento de mercado impõe certas condições que levam a desvios. Sejam desvios de propina, como a gente assistiu na televisão, sejam desvios de governança, sejam desvios de uma forma geral, quando esse grande contratante diz assim: eu só contrato se você, para orçar a minha obra, para você me dizer quanto custa para eu fazer aquela determinada obra, você comprar o projeto de mim. Hã? Eu vou gastar 20 mil reais para orçar a sua obra, que, ok, eu não cobro para fazer isso, e eu ainda tenho que pagar 5 mil, 6 mil, 10 mil para comprar o projeto para eu ter o direito de orçar. E aí há de você falar: não orce para ele. Peraí, mas aquele tipo de obra é o que dá equilíbrio para o tamanho de empresa que eu tenho. E aqui a gente está falando em qualquer tamanho de empresa. Como hoje eu estava conversando com um construtor, falou ali, em um dado momento, o cliente, eu precisava daquele contrato, ele me falou: eu pago com cartão. Ele falou: meu Deus, eu não tenho cartão. Eu não tenho máquina de cartão. Fui desesperado. Será que o cara não podia sacar o dinheiro, que era pouco, e me pagar? Ou transferir? Ou transferir. Ele impôs uma condição e se vire se você quiser. Ele precisava... Mas aí até é para pagar, não é? Então, é o menor problema, né? O problema é o outro. Mas quando você impõe condições de repente, falar assim: olha, eu te pago a 180 dias. A gente está falando de Brasil. Como é que você vai pagar alguma coisa a 180 dias? Aí você executa um trabalho, ele pode chegar lá na frente e falar assim: sabe que eu não gostei? O tom da parede não era bem esse que eu estava... É complicado. E se for para o judiciário não são 180, aí, são 1.800 dias. Como é que você vai ainda para um judiciário lento, como vocês estão falando, e como brasileiro eu sei que não é nem um pouco rápido. Eu já tive apartamento penhorado de senador. Nós já tivemos na empresa e o apartamento foi vendido, porque devia. Como que foi vendido se estava penhorado? O processo brasileiro, segundo um estudo recente do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, tem uma média de duração de 11 anos. Então, quem quiser litigar, pense que pode levar 11 anos até chegar ao final. Então, realmente, isso é um desestímulo, não é? É um poder que não serve para conciliar e resolver. Enfim. Então, a questão da segurança jurídica é um pouco mais profunda, porque ela depende da modernização, da valorização do Poder Judiciário, quer dizer, mudar as relações do Poder Judiciário. E isso tem a ver com toda a questão política, tem a ver com, como você salientou muito bem, da legislação que é produzida, que às vezes, né, só cria dificuldades para as pessoas e para a própria justiça. Então, enfim... Será que a gente não tem que... Assim, eu quero voltar lá nessa questão de contratos, né? Será que a gente não tem como parte da nossa obrigação, em primeiro lugar, como cidadãos, em segundo lugar, como empresários que atuamos nesse mercado, que propor, oferecer sugestões de projetos de lei para... que esses padronizar condutas. Padronizar condutas. Eu veja, muito oportuna a sua observação. Porque, embora seja uma questão do direito, uma questão da justiça, uma questão de um poder constituído, a associação comercial, ou as associações comerciais, especialmente do Rio de Janeiro, tem um papel fundamental nisso, de fazer o debate, de ajudar a melhorar isso, enfim, a construir, ajudar a construir um novo cenário para os empresários e para todos nós. Então, eu tenho uma grande admiração, e revelo isso aqui com o maior carinho, pelo presidente da associação, José Vilar, não é? Em quem eu votei, né? Foi público, porque eu declarei o voto a ele na última eleição, e com muita esperança, e eu tenho visto, e quero dizer isso aqui alto e bom som, eu tenho encontrado pessoas que foram eventuais, não adversários, mas que, enfim, fizeram uma opção
não fizeram opção por essa chapa que ele encabeçava, precisava na outra e tal, e que hoje estão absolutamente convencidos de que a gestão e de que a condução do Josias na Associação Comercial do Rio de Janeiro é exemplar. E eu sou, enfim, admirador desse trabalho. E o que nós estamos fazendo aqui é isso. É uma consequência disso. É uma consequência dessa crença, né, dessa ideologia que o Josias tem, no sentido de que a associação comercial pode ajudar em todos os setores para alavancar o desenvolvimento do país. Não é do comerciante, não é de quem depende da casa, da associação comercial, mas é para a cidadania, para todos nós, é para o povo em geral. Então, essa consciência que a associação comercial tem hoje é muito gratificante, eu fico muito honrado, faço parte dela, sou um membro, enfim, pequeno, porque não sou empresário, tenho um pequeno escritório de advocacia, né, que é infante, né, da infantaria, não é nenhuma grande máquina, mas eu sinto que a associação comercial está ajudando a todos nós, em todos os setores, e oxalá isso tudo tenha um fim glorioso, que a gente vai conseguir ter o resultado disso, né, que eu vejo que já está tendo em tão pouco tempo de gestão. Então, eu quero dizer isso porque, para enfatizar isso que nós estamos fazendo aqui, nós estamos aqui debatendo as possibilidades de melhorar a nossa vida, de melhorar o país. Mas na Associação Comercial do Rio de Janeiro? Na Associação Comercial do Rio de Janeiro, sim, porque aqui nós plantamos uma semente para tudo isso. Então, eu acho que é um trabalho de cidadania. Então, eu creio que fico muito feliz de participar, de algum modo, da minha colaboração, a minha experiência, a minha inteligência, para um trabalho que a associação realiza. Conquanto eu, enfim, possa oferecer pouco, mas de mim, muito importante a sua colaboração, Tess. Assim, e aqui nós ficamos muito felizes de ter vocês aqui discutindo com a gente alternativas, porque embora você acredite que esteja trazendo na abertura notícias tristes, a notícia triste está no jornal todo dia quando a gente vê. Você está trazendo uma luz para que a gente consiga pensar em caminhos novos, porque, como dizia o meu avô, o sapinho, quando cai lá no balde de leite, ele vai se afogar. Bom, então deixa eu me debater. Aí ele ficou se debatendo, virou coalhada, conseguiu pular dali. A gente está nesse momento de se debater e encontrar um caminho. Você falou, o leite é líquido. Ah, tá, então vamos bater as perninhas aqui, é o que a gente começa a fazer, né, Cristóvão? Vamos bater as perninhas aqui para a gente sair desse balde de leite. Os contratos precisam ser diferentes, Cristóvão. Como que, de repente, um pequeno empresário pode discutir, se pode, porque se não pode, se junta à associação comercial, traga o seu problema aqui para o RJ+, e nós vamos discutir nos fóruns, no conselho de assuntos jurídicos que nós temos, trazer o Técio com toda a sua sabedoria, toda a sua experiência, para de repente falar, olha, essa vírgula aqui muda tudo. Pronto, agora vai lá, vamos oferecer. Essa cláusula é nula, ou é anulável, enfim. Agora, pegando um pouco no que você estava falando ainda agora, isso é um mercado, não é? Quando o gigante tenta pisar o pequeno que está ali, o pequeno David, fazendo aí um paralelo com a mitologia. E isso, enfim, obviamente que com uma segurança jurídica, com um judiciário que seja coerente nas suas decisões, que seja pouco flexível nessas matérias, que eu saiba que se cair na 10ª vara ou cair na 20ª vai ser exatamente a mesma coisa, vai fazer com que as práticas comecem a ser inibidas, que o gigante não tente pisar daquela forma, que saberá que tem cláusulas nulas, que tem até porventura
a questões que configurem algum ilícito penal, como estava a falar há pouco, do achaque, não é? Da chantagem, tem que me dar aqui para receber ali, e tudo isso deságua no judiciário e no legislativo. Volto a dizer que enfim, às vezes nós pedimos, o Técio estava falando ainda há pouco, que a lei orgânica da magistratura define algo que não é cumprido. E não é cumprido porque não há lei. Não é cumprido porque não há uma fiscalização da lei, não há uma cobrança da lei. E aí não cabe ao legislador fiscalizar. Não é o legislador que fiscaliza. O legislador cria a lei e depois outro poder irá se incumbir de fazer essa fiscalização, de fazer essa cobrança, não é? Das práticas de acordo com o que está escrito na lei. E é aí que começa a falhar. Quando falha de um lado, quando não temos a lei, mas até quando temos a lei falha. Então, realmente, se não houver aqui uma comunhão social de perseguir um interesse que não nos vai só favorecer no nosso íntimo, vai favorecer os nossos pares, os nossos filhos, os nossos netos, enfim, as gerações vindouras, estaremos sempre ali no tal leite líquido que nunca vira nata e nos afogaremos, certamente. É verdade, é verdade. O CBMA, que é a Câmara de Arbitragem, Mediação e Arbitragem, né? Há algum tempo eu fiz uma conversa e mudei todos os contratos da empresa para que a discussão acabou nunca tendo, graças a Deus. Mas que a discussão primeiro fosse no CBMA para diminuir para fugir mas quê? Também diminuir. Você foge do custo, diminui, pronto, já inibe, não é? Porque sabe que vai ser mais célere, inibe por que motivo? Não é pelo custo, porque o custo será inferior à partida. Inibe pelo tempo. Que quem estiver litigando de má fé, ou seja, se usando do judiciário para determinado interesse que não deveria ser admissível, ele, numa arbitragem, estará afastado. Será um processo mais célere, menos oneroso e acaba se litigando menos na arbitragem por conta desses fatores. Eu olhei mais esse lado até, eu concordo com você que tem esse prisma, é muito importante, mas eu olhei mais de diminuir, que na época essa foi a discussão, vamos diminuir o custo do judiciário, nem tudo precisa ir para lá, pode ser mais rápido e a coisa avançar. E aí, de repente, por outro lado, você vê um custo no judiciário que não é condizente com o resultado que se apresenta, né? Aí você fala, nossa, caro é tudo aquilo que eu pago e eu não tenho retorno do tamanho do pagamento. Nós estamos tendo retorno no tamanho do custo que temos no Brasil com o judiciário, é uma coisa a se avaliar, né? E eu vou trazer, já que você falou de infantaria, vocês dois, eu vou trazer aqui um problema que é nacional hoje, que é a questão da energia. Nós temos uma concessionária no Brasil que atende a vários municípios no país, alguns municípios no Rio de Janeiro, outros municípios em São Paulo, e vimos na mídia uma discussão de cidades 3 dias sem energia e falando, não, mas a árvore cresceu. Amigo, árvores crescem. Eu costumo dizer que imprevisto só é imprevisto quando você não prevê ele, né? É óbvio, árvores crescem e você tem a obrigação de fazer poda. E você não fez a poda. O problema não foi a árvore que cumpriu o papel dela na natureza. O problema é que você não cumpriu o seu papel. E cidades no Rio de Janeiro que no Natal passaram a tarde de Natal sem energia. Cadê o direito do cidadão nessa história? Eu faço um passo antes. Primeira vez que eu cheguei ao Rio de Janeiro, há 11 anos atrás, e está igual hoje, ok? 11 anos passaram, eu fiquei abismado com a quantidade de cabos nas ruas. Atenção, no Leblon, em Ipanema, em
qualquer lugar da cidade. Isso aí é democrático. Tanto na Zona Norte, como na Zona Sul, como na Zona Oeste, é igual. São cabos que nunca mais acabam. E aí, obviamente, estamos num país tropical que volta e meia tem tempestades com alguma intensidade, que fazem cair as árvores, que não foram podadas e deixam as pessoas sem energia, mas o problema, o país tropical será sempre, esperemos, não é? Estamos aqui com algumas alterações climáticas, mas esperemos que medidas que estão sendo tomadas as amenizem. Mas porquê os cabos em cima? Você vai a Lisboa, ou vai ao Porto, vai a Faro, enfim, a qualquer cidade portuguesa e não vê um fio a passar por cima, passam por baixo. E aqui são fios e mais fios. Enfim, eu não consigo. No outro dia fui deixar a minha filha à escola e tinha um fio solto. Que uma criança pode perfeitamente pegar. Eu não sei se faria alguma coisa ou não, mas os fios quebram e ficam soltos, ninguém conserta. Enfim, é uma coisa. Mas começa no início. Os desvios. Não. Porquê que é assim? Porquê que ninguém pensou ainda? Será que o custo é assim tão grande? Passar os fios para baixo? Então deixa eu dar uma tranquilizada e ao mesmo tempo, sem amenizar, via de regra, esses cabos são cabos de telefonia. Então, são cabos que passam uma energia muito baixa, se muito, você vai sentir alguma coisinha, porque energia tem, mas não. Só que isso não impede que esse cabo esteja encostado em um de energia e transfira a energia para baixo. Caímos lá no Legislativo, que não obriga a Prefeitura a fazer o que tem que fazer, que é o controle das concessionárias, para que não aconteça isso. O custo de você botar embaixo da terra os cabos é um custo bastante alto. Esse não justifica também, porque nós acabamos tendo despesas diferentes e aí tem que se avaliar o risco. Fica 3 dias sem energia porque a árvore caiu em cima dos cabos. Quanto é que foi essa conta? Enfim, eu não sei, eu não vejo nenhuma cidade que não esta com tantos cabos na superfície. Aonde está o cidadão? E eu vou falar uma outra coisa. Eu vi, como eu disse, a gente faz muita obra de hospitais e tudo, né? E há algum tempo eu vi houve uma discussão interessante. Puxa, Ricardo, a gente recebeu uma cotação de uma obra, uma construtora, cliente nosso, recebeu uma cotação para colocar splits num hospital, aqueles condicionadores domésticos. Isso está certo? A engenharia me voltou aqui com uma pergunta, isso está certo, está errado? Eu sou presidente do Conselho Nacional de Climatização e Refrigeração e ele me perguntou como amigo e como cliente e também como entidade. Eu falei, olha, não está certo, não é assim, nós temos normas técnicas. Que ótimo, faz um relatório e manda para mim, faça um relatório e mando para você. Primeiro a sustentação oral, né? Isso. Aí depois o relatório. Fiz o relatório, mandei, aí voltou ele pau da vida dizendo, olha, o secretário me perguntou o seguinte, você já viu algum secretário, algum ordenador ser condenado por improbidade administrativa por não cumprir uma norma? Falei, mas norma tem que ser cumprida. Eu também achava que tinha que ser cumprida. Normas técnicas da ABNT. E são construídos fora do que determinam as normas. Falou, isso está na lei? Olha lá a gente caindo no legislador de novo. Isso está na lei? Se estiver na lei eu faço. Traz a lei aí que está dizendo isso. Faz errado deliberadamente. Vou perguntar para a infantaria. É assim mesmo, ele não vai ser condenado por nada, ele não tem responsabilidade com o cidadão, ele não tem responsabilidade com o Estado quando ele constrói alguma coisa inadequada para a saúde. A gente acabou de passar, você falou da Covid, né? A gente acabou de passar. Será que com essa dor toda a gente não aprendeu nada e hoje construímos de forma inadequada e oferecemos para a população essa construção de forma inadequada que vai gerar contaminações
de meningite, de outros como vírus, bactérias, por patógenos aerotransportáveis, né, que ficam no ar. Como é que acontece isso, Técio? Pergunta difícil? Não, pergunta difícil é o fato. Não é a pergunta. Aproveitando da sua exposição, a dengue, que hoje é epidêmica no Rio de Janeiro, né, na nossa cidade, há uma epidemia de dengue. Os hospitais não estão conseguindo suportar a quantidade de pessoas que estão morrendo com a dengue hemorrágica e tal. Só um município no Rio de Janeiro que não está com esse problema, que é o município de Niterói. E sabe por quê? Porque há 8 anos atrás, o município de Niterói, a prefeitura de Niterói fez um entendimento técnico com a Fiocruz, e eles, enfim, a partir da ciência, tem lá uma bactéria, não sei o quê, uma substância que, injetada no mosquito, tira todas as crias desse mosquito não transmitirão a dengue. É uma coisa assim, parece uma coisa de ficção, mas é verdade. Então, há 8 anos atrás, um investimento que foi feito, um negócio elementar, dá um trabalho desgraçado pegar os mosquitos, injetar essa bactéria, o que seja, contaminá-los com isso. Contaminá-los e fazer com que eles, daí em diante, não podem mais transmitir a doença, porque eles ficam imunes à doença e, portanto, não transmitem. Então, hoje, por que Niterói não tem epidemia de mosquito, que está aqui do outro lado da Bahia? Nós estamos vendo Niterói, daqui do Rio de Janeiro. E por que o Rio de Janeiro está nessa crise, com as pessoas morrendo? Porque simplesmente houve uma política, né? Uma política de saúde pública aplicada. Objetiva e eficaz. Simples assim. Então é muito também, tudo isso a partir, não é, das administrações, da questão, quer dizer, volta na questão política, na política, das políticas públicas, na responsabilidade dos gestores públicos, né? Aqui a gente está, eu fico orgulhoso da gestão da Associação Comercial do Rio de Janeiro, com o nosso presidente Josias, mas é porque a gestão é boa, a gestão é inteligente, eficiente. Então, é também uma questão de gestão, é uma questão, não é, de desenvolvimento, de cultura e tal. Então, nós temos muito o que fazer, mas acho que, chovendo no molhado, é que nós temos que dar, né? Nós temos uma dificuldade, né, de cidadania, que é o direito de ter direitos. Então nós temos que ter o direito de ter direitos e, portanto, temos que desenvolver as nossas relações, né, com todos os poderes. Nós temos que criar uma sociedade um pouco menos doente, né, um pouco mais saudável. E isso tem um custo. É preciso um investimento que começa, ou que termina, né, com a classe política, com os poderes constituídos. Então, tudo isso leva tempo. Então, mas a gente começa por onde, Cristóvão? Por onde que a gente começa para que a gente consiga trazer aquela... O brasileiro não desiste nunca, e o português menos ainda, que a gente aprendeu lá, né? Começa por onde que a gente começa? Qual é o caminho? Se a gente tem que tomar uma direção, qual é essa direção? Conscientizar as pessoas, a militância, a agregação, a união de, olha, o caminho é este, e isto, a associação é exemplo disso, não é? De militância, de levar os problemas a quem os pode resolver e não ficar naquela militância atrás do teclado, não é? Que hoje em dia, com as redes sociais, os Facebooks, Instagrams, e ficamos ali e somos grandes militantes e grandes... Condenamos com facilidade, mas não agimos. Exato. Então, ter a convicção do que está certo, do que é o caminho, e com essa convicção agregar e combater e adotar as práticas e dar o exemplo, e através do exemplo e da persistência e da militância, certamente que as coisas vão mudar, e que já muda, há lugares onde muda, então é possível.
Não é esse trauma que há sempre não, porque no Brasil não dá certo. Dá. Há lugares que dão certo aqui. Há coisas que dão certo aqui. Falando em comércio, enfim, isto é um país de oportunidades, o Brasil. Enfim, eu venho de uma outra realidade, moro aqui há 11 anos, tenho 2 filhas brasileiras, sou casado com uma mulher brasileira e não quero sair daqui, porque isto é o país das oportunidades. Quem trabalha aqui há meritocracia, coisa que em sociedades aparentemente mais evoluídas, aparentemente mais estáveis, não existe. Não existe porque o dinheiro não troca de mãos. O dinheiro aqui, bem ou mal, temos problemas de segurança jurídica, como estamos aqui a falar, problemas políticos sérios, problemas no legislativo sérios também, mas quem trabalha, quem é militante, temos aqui este monstro sagrado do direito, da vida, do Rio, do Brasil, do mundo, que está aqui, já com muita experiência e continua. Hoje foi sustentar no tribunal, como ia há 60 anos atrás, com a mesma convicção, com o mesmo brio, poder de esclarecimento, né? Mesmo brio profissional, de andar para a frente. E isto é o Brasil. Quem vai atrás consegue e tem sucesso, e se correr mal, ele sabe que depois vai correr bem, porque há casos ao lado que vão correr bem, e é isso. Acho que o Brasil precisa um pouco de se valorizar mais, porque há muito valor aqui. Que ótima a sua visão, Cristóvão, que ótima a sua visão, porque isso traz um refrigério, esse olhar de quem tem uma experiência de uma outra nação, nasceu numa cultura diferente, embora seja a nossa cultura mãe, mas essa visão nos enche de esperança da gente realmente correr atrás para mudar esse cenário, né, Técio? De agir, de repente, somando, dando o braço lá no legislativo, que talvez seja o canal de transformação desse cenário. Isso, e aqui, não sendo repetitivo, a Associação Comercial do Rio de Janeiro está dando esse exemplo. Na medida do seu tamanho, na medida da sua energia, está dando um exemplo formidável, né, para todas as entidades, para o povo do Rio de Janeiro, né, para os empresários do Rio de Janeiro, para a elite do Rio de Janeiro, para aqueles que, enfim, que movem aqui o desenvolvimento. Então é isso. Se todas as entidades tiverem essa consciência e agirem nessa direção, eu acho que nós vamos em algum tempo melhorar a nossa... E isso está acontecendo, a Firjan está muito junto conosco e diversas outras entidades, a entidade que eu represento, nos alinhamos, fizemos agora uma ação, queriam trocar os ônibus da cidade do Rio de Janeiro por ônibus elétricos. Não somos contra, mas entendemos que outras fontes de energia existem e ali colocamos e fizemos essa conversa e continuamos a fazer. Voltamos à moda, não é? Há bocado falávamos da moda, como foi moda há uns anos a Lava Jato, em que se prendia com base em delações. Hoje a coisa começa a estar diferente. Depois agora temos a moda da violência doméstica, em que se permitem alguns abusos, e é a moda do elétrico. O elétrico, há discussões por pessoas entendidas, que não é o meu caso, mas são curiosos e costumo acompanhar, se as baterias de lítio consomem ou não, se o que geram à população é maior ou menor do que de outras energias. O gás natural, enfim, há outras fontes, mas entrou-se na moda, o elétrico. O elétrico é que é a bola da vez. Então vamos para o elétrico. Calma, temos outro, nós produzimos aqui. O Rio de Janeiro produz. Porquê é que não utilizamos o que produzimos? Gás natural, por exemplo. Sim, nós extraímos o gás natural e temos uma produção do biogás muito importante. O maior produtor de biogás também do Brasil está aqui no Rio de Janeiro. Exatamente. Por que a gente não está olhando para isso como deveria? As baterias, qual é a pegada que deixa? Não é pacífico. Eu volto a dizer, não sou entendido, leio bastante e acabo às vezes barrando em notícias sobre isso. E não é pacífico que certas baterias deixem uma pegada inferior a outras energias.
renováveis, enfim, que inclusive existem no Rio de Janeiro. Sim, a gente tem percebido, Técio, só para a gente, já indo aqui para as considerações finais, né? Hoje nós fazíamos um debate sobre a questão da logística e tudo que está acontecendo numa cidade cosmopolita, uma cidade importante, densa, de população, como o Rio de Janeiro, a questão da logística no Rio de Janeiro. Será? E alguém nessa reunião falou assim, olha, a gente tem que começar a olhar um pouco mais para frente, planejar alguns anos à frente, porque senão nós estaremos apagando o incêndio o tempo todo. É assim que você constrói uma empresa? Então está tudo errado. Eu quero dizer aqui que o Centro de Negócios RJ+, quer ajudar a empresas que se planejam e essas empresas alcançarem novos mercados, e essas empresas que dificuldades jurídicas têm, que se juntem a esse time, a essa infantaria, para que a gente defenda os interesses da nossa sociedade. Da nossa sociedade. Nós precisamos crescer. E o não crescer significa diminuir. Perfeito. Então, Técio, suas considerações finais. Eu reitero o prazer de estar aqui, reitero o prazer de participar da gestão de José Villar nessa fase, nesse momento oportuníssimo em que ele conduz com uma energia invejável de menino, não é? E terá sempre o meu irrestrito apoio. Vejo com muita esperança o destino da associação comercial e o que ela pode produzir para o desenvolvimento do nosso Estado. Vejo do fundo do meu coração. Aqui, enfim, eu não sou um advogado militante, né? Enfim, não tenho grande empresa, eu sou uma das nossas principais referências, Técio. Eu sou um rábula diplomado, mas eu quero dizer, quer dizer, não tenho grandes, enfim, eu quero dizer o seguinte, a minha energia, a minha simpatia, ela estará inteiramente dedicada aos amigos e a quem tem responsabilidade aqui nesta casa. E quero dizer que, enfim, podem contar comigo na medida das minhas possibilidades, daquilo que eu puder ajudar em qualquer nível do meu saber, do meu conhecimento, da minha experiência, e estaria pronto para aplaudir e para ajudar nesse objetivo que a casa está se propondo, né? E aqui, estamos aqui um pouco por conta disso. Bacana. Muito obrigado. Obrigado. Cristóvão, suas considerações finais. Agradecer aqui a oportunidade de estar aqui ao lado deste nosso decano, que é um amigo que eu estimo muito e enfim, faço minhas as palavras dele no que toca aos votos para a associação e estarei aqui para aplausos também e no que possível ajudar aí a remar para resolver alguns problemas que a associação certamente tem capacidade para ajudar. Bacana, bacana, muito obrigado. E você que está nos assistindo, vai lá, curte, toca o sininho, se inscreve no canal do RJ+, da Associação Comercial do Rio de Janeiro, e vem para esse time, tem uma infantaria aqui de primeira. Obrigado. Muito bem.